Você com certeza já teve que lidar com alguma criança que nunca conseguia esperar pelas coisas, né? São aquelas crianças que são muito agitadas, não consegue esperar na fila, não consegue esperar o pai ou a mãe ou o responsável terminar uma ligação, aquelas crianças que ficam demandando assim, papai, 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 mamãe, 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 porque ela não consegue esperar, né? Isso é uma coisa que a escola precisa muito ajudar a trabalhar na criança, né? Que é o que a gente chama assim no campo da psicologia de locus de controle, capacidade da criança dela se concentrar e aguardar, esperar. Aliás, esperar é uma palavra que os pais usam muito pouco hoje em dia, né? E isso é muito nocivo para a criança, né? Porque mal a criança pede uma coisa, o pai já está lá, corre, já vai providenciar, a mãe já está lá, já corre, já vai fazer. Isso é ruim porque a criança não aprende a desenvolver esse sentido de espera, que a gente chama também de estado de prontidão. O que é o estado de prontidão? O estado de prontidão é quando a criança consegue ficar alerta, esperando um comando ou esperando para agir. Tá? Então, o estado de prontidão, em parte, ele se caracteriza por essa capacidade, essa habilidade de conseguir esperar um pouco, né? Claro que isso também depende ali do estágio de maturidade da criança, da idade da criança e também do desenvolvimento cognitivo da criança. Então, ela consegue se organizar e esperar, aguardar. Então, ela fica em estado de prontidão, fica em estado de alerta. É como se ela estivesse ali esperando um comando e depois ela pudesse se coordenar para agir ou para fazer alguma coisa. Quando a família, o pai, a mãe ou o responsável ensina a criança desde pequena a desenvolver essa habilidade de prontidão, o estado de prontidão, ensina a criança a esperar um pouco para que ela possa se controlar, se conter e aguardar, isso é muito importante porque isso reflete na vida inteira da criança, ali desde a segunda infância adiante. Né? A criança que não aprendeu a desenvolver o seu estado de prontidão, o seu estado de alerta, a criança que não desenvolveu o locus de controle, que também não é só isso, né? O locus de controle é muito mais, mas aqui no vídeo a gente vai falar somente sobre essa parte. É uma criança que quando chega na escola ela não consegue se organizar para acompanhar as atividades, por exemplo, né? Ela não consegue ficar na fila da refeição, ela não consegue esperar para o professor dar os comandos da tarefa, ela não consegue esperar para começar a brincar, ela tem muita dificuldade de coordenar tarefas e horários, tempos e espaços ali dentro do espaço escolar. E por isso ela tem essa dificuldade e ela termina entrando em vários desgastes ali, porque ela não aprendeu, ela não desenvolveu o locus de controle e o estado de prontidão. O locus de controle também tem a ver com a capacidade da criança de ter autocontrole, por exemplo, para não entrar numa briga, para não se irritar, para não exagerar na forma como fala e também para não partir para uma disputa física, né? Tem a ver também com o locus de controle, essa capacidade de se acalmar, se concentrar, avaliar a situação e só depois agir, né? Quando a criança passa por toda a primeira infância ali e não consegue desenvolver essa habilidade, o que é que vai acontecer? Vai se tornar um adulto ansioso, com dificuldade de esperar, com dificuldade de coordenar ações e tarefas. É aquele adulto que fura fila do supermercado, que passa na frente de todo mundo na farmácia, que não consegue esperar a hora certa de fazer as coisas e que também, de alguma forma, não se organiza com horários, né? Porque ele não tem desenvolvido esse estado de prontidão, esse estado de alerta. E na escola, isso é muito importante que a criança tenha essa capacidade, porque ela precisa aguardar os comandos do professor, do auxiliar, aguardar os comandos da tarefa, né? Por quê? Porque ela consegue, por exemplo, ler uma lauda com as orientações da atividade que ela vai fazer e só então ela parte para agir. A criança que não tem esse estado desenvolvido, essa habilidade desenvolvida, ela pega a tarefa, já vai fazendo, já começa a fazer e às vezes ela faz um negócio completamente errado. Por quê? Porque ela não teve esse autocontrole de observar, ler e só depois partir para a ação, que é a sequência de etapas natural de qualquer atividade humana, entre aspas, né? Primeiro você observa, analisa, avalia e depois é que você vai agir. E isso impacta a vida toda, né? Se a criança não aprendeu isso, vai ser um adulto que vai também ter essas dificuldades nesse sentido de não é só saber esperar, né? É saber também controlar, né, as suas reações para que ela possa agir na melhor hora, na hora mais oportuna e com mais equilíbrio, com mais racionalidade também, né? Então, a escola, ela faz esse papel de desenvolver essa habilidade na criança, mas ela precisa também isso vir de casa, né?
Um bebê pequeno ali, por volta de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses, 5 meses, já consegue atender comandos de alerta, comandos de prontidão, né? Então, quando a criança vem e pede um brinquedo, é importante que a pessoa que está ali cuidando da criança, pode ser o cuidador, o pai, a mãe, o responsável, enfim, né? Ensine a criança o que é esperar, né? Espere, ainda não é a sua vez. Espere, daqui a 2 minutos vou atender você, né? Então, hoje, muitas vezes, assim, às vezes a mãe, eu vejo isso com muita frequência, a mãe, o pai está no telefone, a criança chega, isso, quero tal coisa, então o pai já vai ali correndo, a mãe vai correndo. Quer dizer, isso não ajuda a criança a se desenvolver do ponto de vista do autocontrole, né? Porque a criança que não consegue esperar o pai e a mãe terminar uma ligação para poder trazer uma demanda, é uma criança que, quando adulta, ela vai repetir o mesmo padrão de comportamento que ela teve na infância. Por quê? Porque esses padrões de comportamento acompanham a gente a vida inteira, né? Então, é muito importante que a criança desenvolva isso também, desde bebê em casa, né, com ali os primeiros cuidados, e que essa escola dê sequência ao desenvolvimento dessa habilidade, que é uma habilidade importante. Por que ela é uma habilidade importante? Ela também afeta a forma de pensar. Existe um livro do Daniel Kahneman que chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. A forma rápida é exatamente essa, né? A forma que não espera, é o agir por impulso, é a tendência de agir imediatamente sem antes elaborar mentalmente, pensar, avaliar, analisar e planejar o que vai fazer, o que vai ser feito, né? E a forma de pensar que ele chama de forma devagar tem a ver com essa habilidade desenvolvida, que é eu penso primeiro, eu analiso primeiro, eu verifico, eu avalio a situação, eu converso com outras pessoas para poder entender aquela situação que está se apresentando ali e só depois eu ajo. Então, é uma habilidade importante que, se desde cedo for desenvolvida, ela vai trazer muitos benefícios para a criança, né? Porque é uma criança que cresce num ambiente de mais equilíbrio, de mais estabilidade, de mais rotina, e isso permite que a criança se organize melhor desde bebê. Como eu falei ali, a partir dos 10, 12 meses, já é possível que a criança compreenda, né? Ela pode não entender no nosso nível verbal, mas ela já compreende as rotinas e quando é que ela precisa aguardar um pouco para poder uma demanda ser atendida, né? E aí, quando ela elabora esse comportamento e ela desenvolve esse comportamento, isso é muito saudável, porque vai se mostrar uma criança estável, vai se mostrar uma criança equilibrada, não é só questão de educação, é muito educado, não é questão de educação, é questão de autocontrole. E o autocontrole é muito importante em toda a vida adulta. Então, se a criança não aprendeu isso quando pequena, muito raramente ela vai aprender isso quando adulta, porque esse rastro dessa ausência dessa habilidade vai ficando, né, como residual ali na vida inteira da pessoa. Então, se a pessoa não aprendeu a desenvolver isso quando pequena, poderá ter mais dificuldade na vida adulta, inclusive no ambiente profissional, porque no ambiente profissional as coisas não acontecem assim no estalar de dedos. Né? Sempre que você precisa de algo, você tem que demandar e esperar. Né? E tem muita gente que não consegue esperar. Né? Então, é uma habilidade importante, precisa ser desenvolvida desde bebê pequeno em casa e depois dar continuidade ali na escola, principalmente na educação infantil até os anos iniciais, para que a criança consiga desenvolver essa habilidade em profundidade, com consistência. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sou Ana Moraes, sou professora, sou consultora na área de educação e inclusão, sou especialista em gestão escolar. Se você gostou desse vídeo, assine o meu canal, compartilhe com outras pessoas interessadas.